Fica com os teus olhos fechados aí. Vamos orar. Santo Deus e Pai, bom estarmos aqui, nos alegrando diante do Teu altar, adorando o Teu santo nome. Bom estarmos aqui sendo visitados pelo Teu Espírito Santo, sabendo que a Tua glória tem nos enchido, tem nos transformado, sabendo, ó Deus, que estamos debaixo de Tua segurança e proteção, pois Teus anjos e arcanjos estão acampados aqui ao nosso redor, ó Deus, nos livrando de todo o mal, sabendo que a Tua palavra, ó Deus, produz em nós efeitos poderosos, sabendo, ó Deus, que as sementes do Teu Evangelho em nossos corações produz bons frutos. Estamos aqui, ó Deus, diante do Teu altar, porque o Senhor nos amou primeiro, e esse grande amor nos leva a termos sede de Ti, Pai, sede de comunhão contigo, sede da Tua palavra, sede de estarmos juntos buscando a Tua face e entendendo aquilo que Tu estás fazendo, recebendo de Ti a revelação para os nossos dias. Por isso, toma-me como um instrumento, um simples instrumento Teu, e assim, ó Deus, fala aos nossos corações, edificando e aperfeiçoando a Tua igreja, trazendo, ó Deus, cura, trazendo, ó Deus, salvação, libertação, mudanças tão necessárias em nosso meio, e que assim o Teu nome seja glorificado, engrandecido, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você já olhou para quem está do seu lado aí? Deu oi? Como é que vai amar o próximo sem nem conhece o próximo? Olha por de trás também, dá um oi. Agora você vai fazer assim com o dedo. Vai apontar bem no nariz desse seu novo amigo. Olha que maneira boa de começar um relacionamento. Amizade, hein? Se você não fizer, você está em rebeldia. Diz assim para ele: Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Quem crê, dá glória a Deus, dá uma salva de palmas a Jesus. Teve um homem chamado Jó. Tá muito ruim aqui, cara. Vamos lá. Teve um homem chamado Jó. Ele foi um dos homens mais provados por Deus na face da terra e na história da humanidade. Eu não consigo imaginar uma história de tanta prova como a de Jó. Talvez tenha existido, eu não fiquei sabendo. E Jó teve a sua vida totalmente transformada por essa verdade. O dia que ele descobriu que Deus está no controle, a vida dele mudou. Diz para o seu vizinho: e a sua vai mudar também. Jó foi provado por Deus ao extremo. E no auge dessa prova, ele entra num estado de total lamentação. Para vocês terem uma ideia, ele começa a ser provado com fé, com esperança, com perseverança, com um certo nível de ânimo até dentro do possível. Mas o tempo vai passando e as coisas vão piorando. E ele não vê nada acontecendo. E depois de algum tempo, ele se desanima. Desanimado, ele passa a ficar confuso e a sua fé começa a ser até um pouco abalada. Então, ele passa a questionar a Deus.
com perguntas do tipo: como assim? Ele começa a questionar o trabalhar de Deus, e ele chega a acusar Deus de incoerência. Como assim, Deus? Teu agir não está batendo com o que está escrito, porque eu fiz tudo certinho, eu temo o teu santo nome, eu temo a sua palavra, eu sou reto, eu sou íntegro, e olha o que está acontecendo comigo. Isso não é possível. A Bíblia diz que quem obedece... Vamos parar e vamos resolver isso em nome de Jesus, amém? Quando terminar a gente resolve, a gente continua. Ei, som, 1, 2, amém? Vamos lá então. Então põe a mão, tem que resolver. Então vamos resolver, amém? Porque eu não quero que eles fiquem surdos, nem eu sem voz. 1, 2, som. Onde é que eu estava? Tudo isso só para saber se estava prestando atenção. Você. E se você não responder, você ia subir aqui de novo. Ele começa, inclusive, lembrar dos tempos antigos, com frases do tipo: ai, como era bom antigamente. Ele começa até a lembrar da prosperidade dos perversos. Ele diz: olha aí, Deus, eu fiz tudo certo, estou vivendo isso, os perversos não te buscam, fazem tudo errado, vivem uma vida toda torta, e estão prosperando, as coisas deles estão dando certo, eles estão com saúde, nenhum deles está recebendo castigo nenhum, e eu aqui nessa condição. Ele chega a dizer: quem dera ser como fui no passado, como nos dias que Deus me guardava. Aí Deus entra na história. Há um diálogo entre eles no final do livro de Jó. E Deus começa a se revelar na sua grandeza e na sua soberania, mostrando que Ele está no controle, com frases do tipo: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem é esse que está atrapalhando o que eu estou fazendo com palavras sem fundamento, com lamentações, com reclamações, como a de Jó? Aí sabe o que Deus pergunta? Jó, onde estavas tu? Onde estavas tu quando eu estava lançando os fundamentos da terra? Jó, quem disse ao mar: mar, até aqui você chega, daqui você não passa, ondas vocês quebram até aqui e esse é o seu limite? Jó, você por acaso pode chamar os relâmpagos? Você pode dizer: relâmpagos venham, e eles aparecem e dizem: estamos aqui? Ele diz: Jó, eu estou no controle, eu sou o Criador, tudo está nas minhas mãos. E ele começa a descrever detalhadamente o seu absoluto controle sobre a terra, sobre a natureza, sobre os mares, sobre os céus e até sobre o inferno. Porque saiba você que o inferno faz parte do céu, ele é a prisão do céu. Até sobre o inferno Deus tem controle. E ele, numa frase, acaba com a discussão. Jó 41:11 ele diz: pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Tudo é meu, tudo pertence a mim, tudo está nas minhas mãos. Aí Jó entende. Ele manda, ele está no controle. Ele diz assim: bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E aí ele se abre, ele diz: Deus, eu na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E aí ele diz: Deus, eu conhecia de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem.
E ele termina dizendo: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A vida desse homem foi transformada e restituída em dobro, a partir do momento que ele entende que Deus está no controle. Repete de novo: Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Faz assim com o dedo de novo. Põe no nariz do seu irmão, assim, perto. E diz assim para ele: Deus está no controle. Você querendo ou não, você gostando ou não, meu Deus está no controle. E agora você aplaude o teu Deus. Aleluia! Aleluia! Tudo pertence a Ele. Ele é o Deus que dá, Ele é o Deus que retém, Ele é o Deus que abençoa, Ele é o Deus que amaldiçoa, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que condena. Ele é Deus. E essa realidade nos ajuda a começar a entender algumas fases nas nossas vidas. Começamos a ter algumas respostas para perguntas inquietantes. Por que comigo? Porque aconteceu na vida dela, essa vizinha que nem ora direito, que nem busca direito, que estava toda desconcertada com Deus, e não aconteceu na minha. Por que está dando errado? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus lembra mais dos meus amigos do que de mim? Será que minhas orações não estão passando do teto? Será que Ele não se importa com as minhas necessidades? Será que esse amor que Ele tem nunca vai me ser revelado? Será que eu nunca vou dar um testemunho? Será que minha chamada é só para o deserto? Não vai haver o dia que eu vou chegar numa terra prometida? Será que Deus me chamou só para me tratar? Será que comigo vai ser só na base da cajadada? Será que não vai chegar um dia que os anjos vão me servir? Será que eu nunca vou contar uma história diferente? Abra sua Bíblia comigo em Juízes. Está depois de Josué e antes de Ruth. Juízes capítulo 6. Quem não trouxe Bíblia, levanta a mão. Então você pega uma carona com a pessoa que está do seu lado. E você que está do lado deixa de ser mal educado e estende a mão igual fazem nas igrejas tradicionais. Tipo, amado, vamos ler juntos. Amém? Para falar a verdade, eu não sei se a gente é uma igreja tradicional, se a gente é neopentecostal ou se a gente é pentecostal. Falam que a gente é neopentecostal, mas eu tenho quase certeza que a gente é pentecostal. Sabe o que eu sinto? O pastor Alexandre falou uma coisa verdadeira. Nós somos as tias de coque da década de 70. As tias do coque da década de 70 virou isso aqui que vocês estão vendo. Você está aqui pregando, mas lá em cima. Glória a Deus! Eita! Pega ele, Jeová! Você só escuta essas coisas em igreja pentecostal. Não é não, Léo? Glória! Glória é de igreja pentecostal. Glória! Quem já achou diz amém aí? Amém. Vamos lá, Juízes 6.
do verso 1 ao 6. Diz assim: Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram esses para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Aqui está um exemplo bíblico do controle de Deus sobre todas as coisas. E, como muitas vezes, ele usa esse controle para trazer o seu povo de volta à sua presença. Aqui está um ciclo que se repetiu na história do povo de Israel por muitas gerações. Esse povo andava em obediência, as bênçãos vinham, Deus trazia a paz, eles cresciam, eles prosperavam. Daqui a pouco, prósperos, eles se esqueciam de Deus e entravam em desobediência, em idolatria, em rebeldia. A partir daí vinha a tribulação, vinha a guerra, vinha a dificuldade. E quando o revés chegava, eles então se arrependiam, clamavam a Deus e entravam depois em obediência. Nesse clamor, Deus sempre levantava um libertador, alguém que vinha para resolver o problema. Aí eles entravam num período de obediência. Passava um tempo, Deus os abençoava, eles cresciam, prosperavam, tudo lhes ia bem, eram bem-sucedidos. Daqui a pouco eles esquecem de Deus de novo, caem por caminhos tortuosos, fazem o que é mal diante do Senhor. Vem a guerra, vem a tribulação, vem a perseguição, vem a necessidade, vem a mão de Deus sobre eles. Aí eles se arrependem, se humilham, clamam a Deus, e Deus levanta mais um. O povo agora se desviara de novo, na época de Gideão. E Deus usa quem? Os midianitas, para trazer esse povo de volta para o caminho. É como se o povo estivesse aqui e começasse a dar uma volta por caminhos tortuosos, e Deus segurando os midianitas na coleira. O povo não voltava, Deus soltava um pouco, tomava umas mordidas, ai, voltava para o caminho. Eu tenho usado essa técnica com o Rininho. De vez em quando ele quer fugir da cama. Está na hora de dormir, a gente apaga a luz. É a hora de dormir, ele está buscando limites, ele fica, não. E quando a gente finge que está dormindo, ele desce da cama e corre. Vai lá para a sala. O que eu faço? Talvez algumas educadoras, psicólogas não concordem com essa minha técnica, mas ela está funcionando. Eu boto um cobertor nas costas, vou para a sala e começo a engatear atrás dele, fazendo assim. Ele grita, ai, mamãe, quero naná. O quero ele ainda não fala, mas o naná ele já fala. Naná. Eu sou obrigado a usar o grito do leão para trazer ele de volta para o caminho, para a caminha. Deus usa midianitas, amalequitas. Esses eram povos que se levantavam contra Israel, acabando com a colheita, saqueando, destruindo, não ficava nada.
Israel passava o ano inteiro plantando, cuidando. Na hora de colher, na hora de receber, esse povo chegava e arrebentava. Levavam as ovelhas, levavam os bois, levavam o gado, levavam tudo. Os jumentos. Eles se acampavam, botavam tendas, e a Bíblia diz que num número incontável. Botavam as suas tendas, acampavam, extorquiam, saqueavam, usurpavam, roubavam, e aí não ficava nada. Os israelitas tinham que correr para os montes, eles iam se esconder em cavernas, se esconder em covas, sem comida, comiam o que achavam, de tal maneira que esse povo ficou fraco, ficou, como diz a Bíblia, debilitado. Aquele bando de gente que parecia uma nuvem de gafanhoto, destruindo aquilo que era fruto do trabalho desses homens. Essa linguagem de guerra dizia mais ou menos o seguinte: israelitas, fiquem fracos mesmo, fiquem sem comida, fiquem debilitados, fiquem em dificuldades, fiquem lutando para sobreviver, porque aí vocês vão perder a esperança, nunca vão conseguir se organizar para nos contra-atacar. Todo ano a gente vem, acaba com vocês, vocês ficam sem comida, sem nada, a gente acaba até com a moral de vocês, e assim, no ano que vem a gente volta e não tem nem luta, a gente chega e toma tudo de novo. Diga assim: e o povo ficava fraco, subjugado, sem força, sem esperança e incrédulo. Tudo isso como consequência de pecado. E qual foi o pecado desse povo para que Deus permita que os seus inimigos se levantem assim, com tanta fúria? Se você ler comigo aqui, você vai perceber que não foi nenhum pecado tão grotesco assim. Mas o verso 10 diz: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não desses ouvidos à minha voz. Qual que era o pecado de Israel? Idolatria. Deus disse: não temam os deuses deles, temam somente a mim. E esses homens, esse povo passou a temer o Deus dos midianitas. Que Deus era esse? Esse povo adorava a Baal. Esse povo se tornou incrédulo. E essa incredulidade, essas dificuldades que eles estavam passando, tornaram esse povo tão sem expectativa de mudança, que eles abandonaram o seu Deus e começaram a buscar um novo Deus. Se voltaram ao Senhor, viraram a casaca. E como é que isso pode acontecer? Um povo como o povo de Israel, que teve uma história tão forte, que nos diz tanto até os dias de hoje. Um povo que estava oprimido como escravos no Egito, Deus levanta Moisés, os arranca dessa escravidão, eles passam por um mar vermelho de forma sobrenatural, a pés secos, passam pelas águas, Deus os conduz e os constitui no deserto. Deus dá a terra prometida, com lutas, mas dá a terra prometida, cumpre a sua promessa, dá as bênçãos que eles precisavam e que estavam sobre a vida deles. Eles se esquecem de Deus, vem a consequência, e agora eles estão cultuando a Baal. Baal, para você que não sabe, é um espírito demoníaco. Baal tem uma missão, e essa missão é roubar de Deus toda a sua honra, toda a sua glória e toda a confiança que o povo tem nele. É impedir que as pessoas louvem a Deus e confiem em Deus. E sabe qual é a estratégia de Baal? É levar os seres humanos a se focarem nas circunstâncias e não mais no seu Deus. Não mais no seu Deus.
É levar o povo a olhar para os midianitas, para as perdas, para os prejuízos, para a opressão, e esquecer de que eles têm um Deus que podia mudar aquela situação. Isso aconteceu em Israel. O pecado trouxe amargura, o pecado trouxe crise financeira, trouxe falta de paz, trouxe dificuldade, trouxe medo do futuro, trouxe incerteza. Imagina você trabalhar o ano inteiro sem saber se vai receber. Eles semeando, cuidando das plantações com aquele medo. Será que esse ano eles voltam? Vamos ser de novo destruídos? Puxa, já não aguento mais. Quantas vezes isso vai acontecer? Só que Deus ainda os amava. Deus não deixou de amar o seu povo. Diga, ainda bem. Mas Ele deixou aquelas coisas acontecerem, porque Ele queria o seu povo de volta. Ele queria o seu povo próximo dEle. Ele queria o seu povo no caminho. Diz para o seu vizinho, Deus ainda te ama. Não se preocupe. Mas você precisa acordar. No entanto, aquelas pessoas se recusavam a acreditar, a aceitar o fato de que aquela crise estava sendo gerada por pecado. Parece que é sempre assim. O indivíduo peca, vem as consequências ruins, dá tudo errado, aí a culpa é de Deus. Era exatamente o que eles faziam. Eles estavam sacrificando bebês, porque esse rito estava envolvido no culto a Baal, o que seria para nós o aborto. Estavam derramando sangue inocente, estavam praticando toda a espécie de imoralidade sexual. E ninguém associava aquela fase terrível à rebeldia deles, não tinha um sequer. Eles preferiam dizer: é culpa de Deus. Deus se esqueceu de nós, Deus se esqueceu de nossa terra, Deus se esqueceu de nossa nação, Ele nos abandonou, Ele nos desprezou, Ele não nos protegeu, Ele não viu esses inimigos vindo e acabando com as nossas vidas. Como Deus permitiu isso comigo? Só que o povo clama. Deus escuta aquele clamor. E Ele levanta Gideão. Abra sua Bíblia aí, aliás, não a feche. Juízes 6, verso 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Até aí, por enquanto, deixa a Bíblia aberta aí, amém? Deus chama Gideão, Deus chama o libertador, Deus chama aquele que ia mudar a condição do povo, amém, igreja? Só que observem a condição de Gideão e o nível de incredulidade que ele se encontrava, o nível de contaminação dessa idolatria a esse Deus que estava no coração desse homem. Diz o texto, versos 14 a 17. Verso 13, perdão. Deus chama Gideão e olha como Gideão responde: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Olha a resposta de Gideão a Deus. Deus está dizendo: manda um anjo para falar com ele. Deus está te chamando, Deus vai te levantar, Deus vai te usar para transformar essa história. Olha a resposta dele: mas Deus, se o Senhor está com a gente mesmo,
Por que a gente está tendo tanta luta? Cadê aquelas bênçãos que os nossos pais contavam? Tantos testemunhos que nos foram dados. E agora olha o nosso caos. Como é que pode o Senhor estar conosco nessas condições? Contaminado. Se o Senhor está comigo, olha quanta incredulidade. Fala assim para o seu vizinho, às vezes você é tão parecido com Gideão. Pastor, se Deus está comigo, por que eu ainda estou sem namorado? Por que meu emprego é chato e por que eu me acho feia? Como que Ele pode estar comigo? Se o Senhor é comigo, por que eu estou desempregado? Por que eu apanho da mulher em casa? Por que eu vivo doente? Por que aquele carro que eu não sei nem se eu devia chamar de carro vive quebrado? Se o Senhor é comigo, por que eu estou sem força? Por que eu estou deprimido? Por que eu estou subjugado? Por que eu me sinto engessado? Por que as coisas estão tão pesadas? Por que a maré está tão contrária? Se o Senhor está comigo, por que eu estou lutando para conseguir ficar de pé? Se Deus está comigo, por que eu planto e não vejo a colheita? Porque não é por falta de trabalho, pastor, não é por falta de ofertar, não é por falta de entregar o dízimo, não é por falta de fé. Eu tenho plantado, mas por que eu planto e não vejo a colheita? Não é falta de oração não, pastor, eu oro. Também não é falta de jejum não, eu jejuo, eu oro, eu jejuo, eu estou buscando, eu estou tentando. Mas se Deus está comigo, por que eu planto e na hora da colheita eu não vejo nada, eu não recebo nada, nada chega nas minhas mãos e eu continuo comendo do que sobra? Aí Deus diz a Gideão: homem valente, para de choramingar e vai mudar o quadro. Eu estou te levantando. Não é hora de ficar murmurando e reclamando. É hora de ir tomar de volta o que é de vocês. É hora de batalhar, de guerrear, de se posicionar. Vai, homem valente, vai nessa tua força. E olha o que a incredulidade faz com o ser humano. A nossa força está em Deus, amém? Só que se você deixa de acreditar em Deus, se a tua visão em relação ao teu Deus muda, você perde a tua identidade espiritual. Porque em nós habita a derrota, mas em Deus a vitória. E uma pessoa que se afasta de Deus, que se torna incrédula, ela só enxerga limitação, ela só enxerga obstáculo, ela não consegue ir além, porque ela vai andar na sua força natural, ela deixou de ver como Deus vê, e isso influencia até em como ela se compreende, isso mexe até com a autoestima da pessoa. Ela já não se vê como Deus a vê. Ela começa a se olhar com os seus defeitos, com as suas características todas deturpadas. Ela se olha como o inferno a olha. Ela se olha como Baal a olha. Ela se olha como os inimigos a veem. E o que os inimigos dizem? Fica assim, pequenininho, para de sonhar, trabalha mesmo para me alimentar, não vem sonhar grande não, teu lugar é esse, você é pequeno, você nasceu para isso, fica aí quietinho no lagar. Não vem sonhar grande não vem ter grande ideia, não vem com história de servir a Deus, de ser usado, fica quietinho, fica aí limitadinho, fica aí no seu espacinho, fica tudo no inho. Tá
Tá ótimo. O inimigo subjuga, ele diz: você não é nada, você não tem potencial, você não vai fazer, tuas estacas já estão delineadas, não vai alargar não adianta trabalhar, teu suor vai ser em vão, fica aqui que eu quero te manter assim, debaixo do meu controle. Mas quem está no controle? Só que Gideão até então não entendia. E a sua autoimagem muda. Olha o que ele começa a dizer. Deus acabou de falar: vai na tua força, homem valente. Sabe o que ele diz? Mas eu? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. E minha família, na nossa tribo de Manassés, já não é nada. E sabe quem sou eu dentro da minha casa? Ih, anjo, você deve estar enganado. Confere o endereço aí. Olha para a foto que Deus te deu e olha para mim. Não sou eu. Você errou. Deus não vai me usar para uma coisa grandiosa como essa. Você não sabe quem sou eu. Nem em casa eles me consideram anjo. Chega bolacha em casa, meus irmãos não deixam nem a migalha, eles já comem tudo, eu não sou nem considerado. Anjo, eu uso as roupas que ficam apertadas neles. Você não sabe a minha história, anjo. Anjo, tudo lá em casa é minha culpa. Não sobra nem sobremesa para mim. Você está enganado, não é comigo. Quem sou eu para ser usado por Deus, para estar envolvido num projeto tão grandioso assim? Ele se descaracteriza completamente, ele já não sabe quem é. Aí Deus diz, usando o anjo: você vai ferir os midianitas como se eles fossem um só. Aí uma chaminha se acende, ele se empolga um pouco. E sabe o que ele faz? Adivinha? Sai já servindo a Deus? Você sabe o que o incrédulo faz? Pede um sinal. Mas vá ser incrédulo assim lá na Argentina. O anjo estava ali falando com ele. Se é o Senhor falando, me dá um sinal. Deus estava ali. Tudo bem, Gideão, eu sei como anda duro esse seu coração. Vamos, pede o sinal. Ele vai, faz um altar, bota o sacrifício, Deus vem, consome, o anjo toca o sacrifício, o fogo vem e o consome. Só que algo mais precisava ser feito. Gideão entende que essa chamada de Deus, ele se posiciona, fica onde tem que estar. Só que Deus queria algo mais. Além de chamar Gideão ao arrependimento, Deus queria que Gideão destruísse Baal. Verso 25 do capítulo 6 diz assim: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Baal, no Antigo Testamento, era esse aqui, uma estátua, que poderia ser de madeira, de pedra, de metal, mas uma estátua esculpida por homens, como todo ídolo, inclusive na forma de um homem, mas por trás dele estava esse espírito demoníaco, esse espírito de incredulidade. E para que esse espírito é enviado? Como ele age? Ele vem para botar dúvidas no teu coração, para semear essas dúvidas nas pessoas quanto à realidade de Deus
quanto ao amor de Deus, quanto à misericórdia de Deus. Diz de novo para o seu vizinho: ele tenta assaltar a tua mente com dúvidas e incredulidade. É quando a pessoa começa a dizer: será que é isso mesmo? Será que eu tenho que esperar mesmo? Às vezes não diz, porque ele é um cristão politicamente correto. Como que eu, que creio em Deus, vou questionar a Deus assim, verbalizadamente? Mas aqui dentro começa o pensamento: puxa, mas está demorando tanto, mas está tão difícil, eu não estou vendo mudança. Será que é o caminho certo? Será que é isso que tem que ser feito? Será que eu não estou exagerando? A incredulidade é um ídolo. E é muito perigoso tolerar esse ídolo. Porque todo ídolo ao pouco vai fazendo com que você se curve diante dele e o sirva. E com Baal não é diferente. Se ele não for destruído, o prejuízo vai ser grande. Diz para o seu vizinho: se ele não for destruído, ele vai se infiltrar na sua mente. E assim, sabe o que ele faz? Ele abre a porta, ele abre o caminho para a apostasia, porque ele dominou a tua mente, ele domina o resto. E aí vai vir a apostasia, vai vir a frieza, vai vir o distanciamento, vai vir uma vontade de confiar mais no dinheiro, mais nas pessoas que podem te ajudar, mais nas pessoas que podem te dar um suporte, que podem te dar um apoio, mais naquele amigo do pai que vai abrir uma porta de emprego, mais naquele gerente que falou que vai te arrumar um financiamento, mais num político que diz que vai te fazer um favor. Você começa a confiar mais naquilo que os teus olhos veem do que no teu Deus. Imagina uma criança doente num leito de um hospital. A família é cristã. E eles estão orando, porque eles creem no que está escrito. Creem que Jesus morreu por nós e que pelas pisaduras do Senhor Jesus nós somos sarados. Eles oraram, receberam visitas, homens de Deus ungiram essa criança. Mas começa a dar um medo. Entra um medo. Eles começam a se perguntar: e se essa oração não funcionar? E se Deus não curar? Porque o pastor veio, orou, mas o médico vem, fala que está piorando. Como é que vai ser? E aí, essa criança não é curada, Deus a chama. Como é que fica o coração desses pais? Dessa família? Baal está ali do lado. Viu? De que tua fé adiantou? Deus é amor? Como é que ele deixa você passar por isso? Como é que ele permitiu? Deus é bom? Onde? Por que ele não curou seu filho? E sabe o que essa pessoa vai dizer? Aos poucos, Deus morreu para mim no dia que meu filho morreu. O contingente de pessoas desviadas que se sentiram decepcionadas com Deus não é dos menores. Baal tem conseguido arrastar para fora do caminho, para longe da presença de Deus, muita gente mesmo. A incredulidade é algo tão sério, tão sério. Só que para mim e para ti, isso às vezes não nos é tão claro. Nós nos preocupamos com os pecados que aparecem, com os pecados que sabemos ser sujos mesmo. Só que a incredulidade é tão pecado quanto qualquer outro. É algo tão sério diante de Deus, fere tanto o coração de Deus como qualquer outro pecado. Nós não compreendemos o quanto
Deus abomina a incredulidade. Nós não a vemos como maldição, mas ela é maldição. Ela traz maldição. O deixar de crer em Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, é algo sério. Nós não percebemos, mas essa incredulidade é um espírito demoníaco, que precisa ser identificado e repreendido. Sabe o quanto é sério? Só para vocês terem uma ideia. Jeremias deixa isso claro. Capítulo 17, verso 1, diz assim, não precisa abrir. Ele descreve a incredulidade como um pecado escrito com um estilete de ferro, gravado com ponta de diamante na tábua do seu coração. E outros termos ele podia usar para mostrar o quanto é grave a incredulidade na vida de um homem de Deus. É um pecado escrito com estilete de ferro, com ponta de diamante. Nada pode ser mais cortante do que o diamante na tábua do seu coração. E aí você chega na presença do Pai, preocupado com uma manchinha. Cobicei. Contei uma historinha, tô manchadinho. E o pior você não percebe, que é uma tatuagem feita a diamante, rasgando o teu coração. Ela está lá, gritando na presença do Pai, e você nem tchum para ela. Como se Deus nos desse a opção de deixarmos de crer na palavra dele. Algo mais precisa ser feito. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele tem uma obra poderosa na tua vida. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele vai te transformar a níveis que você nem sonha, nem imagina. Deus escolheu a tua vida para ela escrever uma história. E essa mesmice que você vive não tem nada a ver com as coisas de Deus para ti. Deus te chamou e te escolheu, e há uma unção sobre a sua vida. Essa unção vai fazer a diferença nessa terra. Tua vida vai se transformar num exemplo a ser seguido. Eu sei, hoje está difícil, plantando, não vendo a colheita. É difícil mesmo. Mas Deus está te chamando, porque Ele escutou o seu clamor, e Ele está mostrando, muito disso é consequência de pecado. Então se arrependa e peça perdão pelos seus pecados, porque pecado oculto trava a bênção na região celestial. Confessa os teus pecados. Só que não é só isso, Ele está dizendo: destrua o altar de Baal. Por enquanto você planta e não colhe, você precisa continuar crendo. Quando as circunstâncias te mostram uma outra história, você se sente sozinho, você precisa continuar crendo. Porque a bênção de Deus, a promessa de Deus não está associada aos teus sentimentos. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Mas você precisa crer. Deus está te chamando para entrar em ação. E muitos vão olhar para trás e vão ver áreas da sua vida que foram devastadas. Casamentos quebrados, famílias que não se entendem, vida financeira arruinada, vida sentimental descabelada. Áreas onde você tem semeado, tem crido, tem feito, tem arado a terra, tem regado a semente, e na hora que você vai colher, cadê o fruto? O bando, como o gafanhoto, vem e te leva. Deus está te chamando para entrar em ação. Ele não quer te ver subjugado, nem limitado, nem na periferia daquilo que Ele tem para a tua vida. Há algo grande que Deus quer fazer contigo e através de ti. Deus tem planejado vitórias grandes para a tua vida. E hoje Ele está dizendo: levanta e anda. E tem muita gente dizendo: mas quem sou eu para estar envolvido em coisas grandes? Não sei falar,
Quem sou eu? Quem sou eu? Olha onde eu nasci. Não tenho um sobrenome poderoso. Não tenho gente que acredite em mim. Só tenho gente que, pelo contrário, me acusa, se levanta contra a minha vida. Quem sou eu? Como que eu vou fazer algo interessante para Deus? Como que eu, como Gideão, vou ser usado para mudar minha geração? Não. Mas Deus está te dizendo, homem valente, mulher valente, vai nessa força, porque eu sou contigo, eu estou no controle, eu estou no controle, eu estou no controle, eu sou contigo. Deus tem uma obra específica para a tua vida. Ele quer realizar algo novo. Tua parte, só crer e destruir o altar de Baal. Porque quando você declara a tua adoração a Deus, você não pode mais ter dois altares dentro do teu coração. Porque senão você se apresenta no altar de Deus, faz a tua oração e apresenta ali as tuas petições. Deus, eu confio. Só que depois, com a tua murmuração, com a tua inconstância, com as tuas reclamações, com as tuas dúvidas, com os teus medos, com os teus questionamentos, você está ajoelhando no altar do Baal e a tua oração está alimentando esse espírito na tua vida. E se você não romper com essas correntes, você sai daqui hoje crendo em tudo. É para mim, meus olhos vão ver, eu vou plantar, eu vou colher. Mas vai passar um dia, vai passar 2, vai passar 3. E esse espírito volta e ele fala, não, você está saidinho demais, que história é essa? Volta a vir comer na minha mão aqui. Derriba o altar, destrói o altar, bota ele por terra, joga no fogo. Você não tem que ter nada com esse espírito. Se eu creio, eu vou continuar crendo, porque a minha fé só tem qualidade quando ela é constante, estável. Não dá para eu sair daqui num culto ardendo em fogo e na terça-feira já está desanimado, querendo desistir, duvidando de Deus, reclamando da vida. Ou Deus está comigo, ou Deus não está. Ou Deus está no controle, ou o que eu estou fazendo nesse altar? Ou essa palavra é viva, ou aqui tem um bando de louco. Derriba o altar. Nunca mais eu vou deixar essa voz falar no meu ouvido para me trazer fraqueza espiritual, desânimo, espírito de derrota. Tá vendo? Eu não ando pelo que vejo, eu ando pelo que eu creio. Eu não ando por aquilo que Satanás me mostra, eu ando por aquilo que Deus já me mostrou. Destrua o altar de Baal. Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Há vidas aqui que estão nos visitando, estão vindo pela primeira vez à igreja. E talvez você seja alguém que foi influenciado por esse espírito de incredulidade. E ele acabou endurecendo o teu coração. E para você, Deus é uma realidade questionável. Para você, Deus está em tudo e está em todos. Para você, Deus é o bem. Para você, todos os caminhos que fazem o bem levam a Deus.
Para você, Deus não é um assunto tão importante assim. Só que de alguma maneira, tua fé foi despertada, porque você está aqui hoje. Você sabia que você viria a uma igreja. Você sabia que você ouviria a palavra de Deus. E se não foi tua fé que te trouxe, por que outro motivo você estaria aqui? Deus tem uma aula preciosa para a tua vida. Mas você precisa crer. Rompa com esse espírito de incredulidade. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível receber algo de Deus. E Deus está procurando aqui hoje pessoas que creem. Eu creio. A fé é simples. Eu creio. Eu acredito no que a Bíblia diz. Eu acredito na voz de Deus. Eu me apego nisso e é assim que eu vou andar. É o que eu quero. As pessoas que creem com essa simplicidade são as pessoas que escrevem história e que mudam a sua geração. Você está aqui hoje. E essa é uma oportunidade que Deus te dá de romper com essa incredulidade. Ele tem algo grande para a tua vida. Deus quer te dar a salvação, quer perdoar os teus pecados. Quer regenerar todo o teu viver, toda a tua essência. Quer habitar em teu coração. Quer transformar a tua vida em algo importante para a tua geração. Você só precisa crer. É a única coisa que Ele te pede. Onde estão aqueles que têm fé? É o que Deus procura aqui essa noite. Porque onde houver fé, a presença dEle vai se manifestar. Talvez, como eu já disse, você esteja aqui nos visitando. Mas Deus está falando contigo. Você só precisa dizer: eu creio. O resto é com Ele. Por isso, independente da tua realidade atual e daquilo que os teus olhos veem, se você crê, mesmo que nos visitando, no lugar onde você estiver agora, levanta a tua mão direita bem alto. É um sinal que você está dando para Deus, não para homens. Deus está vendo a tua atitude aí. Levanta a tua mão direita bem alto. Você vai dizer: eu creio. Eu creio. Eu creio e os meus olhos verão. Se você levantou a mão onde você estiver agora, fique de pé no teu lugar, eu quero orar por você. Mesmo que você não tenha levantado a mão, se você quer receber essa oração, fique de pé no seu lugar. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E através da tua atitude de fé, essa vontade vai se manifestar em tua vida. Com seus olhos fechados, deposita essa fé em Jesus e declara assim comigo: Jesus, 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 eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio ao mundo em que carne, veio ao mundo em carne, morreu numa cruz, mas ressuscitou e está vivo. ressuscitou e está vivo. Jesus, Jesus, eu quero Te eu receber quero te receber nessa noite nessa noite como meu Salvador, como meu Salvador, como meu Senhor. como meu Senhor. Eu quero romper Eu quero romper todo vínculo todo e vínculo, todo laço todo laço, com todo espírito com todo que espírito tenta me impedir de andar em Tua que presença. tenta me impedir
impedir de andar em tua Eu presença. estou rompendo com as trevas. Estou rompendo com as trevas. E estou fazendo uma aliança com a luz. Estou fazendo uma aliança com a luz. Eu declaro, Senhor Eu Jesus, declaro, Senhor Jesus, que a partir de que hoje, a partir de hoje a minha vida pertence a minha Ti. vida pertence a Ti. A minha vida está em Tuas A mãos. minha vida está em Tuas mãos. Tu estás no Tu controle. estás no controle. Tu estás no controle da minha vida. Controle da minha vida. E assim eu te peço E perdão assim eu te peço perdão pela minha falta de fé. pela minha falta de fé. Eu te peço, Senhor, Eu te peço, lava minha alma lava minha alma no sangue do Cordeiro. no sangue do Cordeiro. Purifica os meus pensamentos. Purifica os meus pensamentos. Purifica o meu viver. Purifica o meu viver. Porque a partir de Porque hoje a partir de hoje eu quero aprender eu quero aprender um novo modo de vida. um novo modo de vida. Eu quero viver de tal Eu maneira quero viver de tal maneira que a minha vida que a minha vida arranque um sorriso teu. arranque um sorriso teu. Eu quero que a minha vida, Eu quero que a minha a partir de hoje, a partir de hoje te alegre te alegre. e esteja em total Esteja harmonia em total harmonia com os propósitos com os propósitos teus de Deus para os quais eu fui criado. para os quais eu fui criado. A partir de hoje, A Pai, partir de hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus. em nome do Senhor Jesus. Pai querido e amado, nós queremos orar para essas pessoas que estão de pé. Sabemos que nessa hora, ó Deus, algo rompeu nas regiões celestes, porque a incredulidade foi embora, dando espaço à fé, que vai levá-los, ó Deus, a andar em Tua presença, a Te conhecer, vai levá-los a experiências pessoais contigo, a experiências profundas com Teu Espírito Santo. Eu te peço, meu Senhor, começa a mover-te ainda essa noite, que esses que estão de pé recebam de Ti a marca e o selo, o penhor do Teu Espírito Santo. Que esses que estão de pé recebam de Ti a paz, o amor, a alegria, o poder que está em Ti. Como está escrito, que isto se transforme num marco, que esta oração que foi feita agora possa, ó Deus, ser um divisor de águas, porque a palavra diz que coisas velhas estão ficando para trás e tudo vai se fazer novo. Vem com esta novidade, Pai. Perdoa os pecados, pois sabemos que agora milhões de pecados, multidões de pecados estão sendo lançados ao mar do esquecimento. E te peço assim, Pai, não tão somente os justifica, mas começa agora essa obra de regeneração. Começa agora a convencê-los de seus pecados. Começa a produzir agora nesses corações uma sede genuína de Ti e de Tua presença. Oh, meu Senhor, escreve esses nomes no livro da vida, pois como igreja nós os recebemos, como família declaramos a cobertura espiritual e o nosso amor pela vida de cada um, e te pedimos ainda, acampa os Teus anjos ao redor destas pessoas, para que ninguém se perca, para que ninguém se desvie dos seus caminhos, mas que assim, ó Deus, por amor que eles vão aprender a ter por Ti, eles possam andar na Tua presença, de acordo com o que a Tua palavra tem nos ordenado. Isso eu te peço, os abençoando, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Continua de pé. Continua de pé. Deus tem uma obra maravilhosa na vida de cada um de vocês. E se essa oração que você fez foi sincera, hoje você já vai ver a diferença. O que Deus precisava era disso. A tua sinceridade diante dele e os teus lábios declarando: eu creio. Eu só tenho um pedido para fazer para vocês. Vocês estão vendo pranchetas levantadas em muitos lugares desta casa, lá na galeria também. São pessoas que querem anotar o seu nome e o seu telefone. E eu vou te dizer que essa é a única chance que eu tenho de, como pastor, poder orar pela tua vida, poder te ajudar, poder te aconselhar, poder te oferecer todo o suporte que você vai precisar para transformar todas essas promessas em realidade na sua vida. Todo o apoio necessário que você vai precisar para aprender a ter intimidade com Deus. Eu vou te dizer que a igreja é a unidade e a comunhão daqueles que têm essa missão e esse objetivo. Eu quero andar com Deus. Se você também quer, vamos fazer isso juntos. Isso é a igreja. Sejam bem-vindos, olhem para os lados e conheçam a sua nova família. Que Deus os abençoe. Não vai para a tua casa hoje sem deixar o teu nome. A gente quer poder te acompanhar e orar por ti.
Vamos todos nos colocar de pé agora. Será que tem algum Gideão aqui? Alguém que estava acreditando nas mentiras de Baal, plantando e não colhendo? Alguém que estava aqui hoje se vendo numa condição de pequenez? Deus está te tocando. O anjo do Senhor está aqui te dizendo: desperta, desperta. Deus não te chamou para pouca coisa. Deus te chamou para grandes coisas, e a unção dele está sobre a tua vida. Não é hora de choramingar, de reclamar de Deus. Peça perdão pelos teus pecados, tapa as brechas que foram dadas, e vem buscar aquilo que te pertence, aquilo que conquistou Cristo Jesus para ti na cruz do Calvário. É tempo de restituição, sim. Nada de murmurar. Se levanta na força do teu Deus. Destrói esse altar de Baal. Destrói esse altar de Baal. E vai para a guerra, tomar aquilo que Deus conquistou para ti. É teu, te pertence. Não aceite nada menos do que Jesus conquistou para ti na cruz do Calvário. O reino dos céus é conquistado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Deus vai liberar uma unção de guerra aqui, uma unção que vai te fortificar. Tua vida vai ser marcada. Rompe com Baal, não mais, nunca mais. Nunca mais ele te atrapalha, nunca mais ele rouba os teus sonhos. Porque os planos de Deus contigo não mudaram. Ele só precisa de fé. Vai buscar. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora quero tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Eu quero de volta, eu quero ver. Sara-me, enquanto eu aceite minha recebendo essa unção. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder do Senhor pode ressuscitar. Quero de volta, mais uma vez a gente vai declarar que o tempo que roubado foi. Há uma unção que está vindo sobre ti. Deus está te dando autoridade espiritual. Uma unção para guerrear, ânimo, entusiasmo, força! O tempo que roubado foi.
vai profetizar isso nas regiões celestiais. Só que antes você vai fazer uma oração. Declara assim comigo: Baal, eu te denuncio, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que eu não tenho nada contigo. Eu não tenho nada contigo. Eu rejeito as tuas mentiras. Eu rejeito a tua voz. Eu renuncio e renego a todo pacto que eu fiz contigo. Quando me deixei influenciar pela tua incredulidade, eu declaro que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, mais do que vencedor em Cristo Jesus, muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu declaro que eu sou um homem valente e que eu vou nessa força que eu recebo do Pai, porque maior o que está em mim do que aquele que no mundo está. Eu me levanto agora como igreja, me posiciono à destra do Pai em Cristo Jesus e declaro: Satanás, Baal, eu tomo agora aquilo que você me roubou. Devolve. Eu tomo de volta o que é meu. E declaro que os teus cenários não vão mais me desanimar, me desestimular. Eu não abro mão da minha fé. Eu não abro mão das promessas de Deus. Eu vou ver a minha vida restaurada, a minha família restaurada. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um a um, todos os teus planos se cumprirão na minha vida. Um a um, em nome de Jesus. Porque eu creio. Eu simplesmente creio. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Eu recebo essa unção de guerra. Me reveste, Pai. Eu não quero mais ficar reclamando da vida. Eu vou mudar minha história. Eu vou atrás daquilo que me pertence. Midianita nenhum vai tomar aquilo que é meu. Me enche da tua unção, Pai. E restitui. Você vai fazer esse louvor de novo, mas desde o início agora. Nessa unção que Deus te deu. Sem ter nada com Baal. Nada com incredulidade. Foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é do tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o seu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é por tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. De volta ao que é meu, sara-me, e põe teu azeite em minha dor, restitui, e leva minhas águas tranquilas, sara-me, e refrigera minha alma.
refrigera minha alma. És tu. Se prepara para um novo tempo em tua vida. Há vidas aqui que têm saudade do tempo que tinham um relacionamento mais vivo com Deus e hoje se sentem frias e hoje questionam o agir de Deus. Se prepara para um tempo novo que Deus está iniciando em teu viver. Aleluia. Só a igreja restitui. Eu quero de volta, quero ver. Sabe, e quando eu aceite minha dor, restitui, me leva nas águas tranquilas. Sabe, e refrigera minha alma. A restituição foi liberada nos céus. A restituição foi liberada nos céus. Os teus dias voltados serão restituídos. Aleluia. 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 E as mãos para quem está do seu lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta a mão do teu irmão. Deus está marcando a nossa nação. A nossa nação está sendo transformada. E essa transformação começa em você. Deus está te libertando dos teus cativeiros. Você está rompendo. Porque Deus vai precisar de homens e mulheres neste país que simplesmente creem. Deus não pode usar incrédulo. Você até podia estar incrédulo, mas hoje Deus te tocou. Há um poder de restituição sobre a tua vida. Tudo aquilo que Satanás roubou da nossa nação, tudo aquilo que nos foi tomado, por séculos em que temos sido saqueados, de tudo aquilo que nos foi levado, nos levando a uma condição de limitação. Povo subjugado, fiquem onde vocês estão. Xalabararabarassolia. A voz que dizia: não se levantem, fiquem internados em suas igrejas, não ergam as suas vozes, fiquem quietinhos, foi denunciada.
Brasil, tu serás transformado. E Deus vai te usar para isso dentro da tua área de atuação, dentro da tua casa, da tua família, do teu bairro, da tua cidade. Uma reforma espiritual está sendo iniciada nessa nação. Uma nova geração está sendo levantada. Uma geração marcada pela fé. Tudo é possível ao que crê. A voz que dizia: não reclamem. Nós temos para vocês o carnaval, o futebol. Não reclamem. Foi denunciada. Uma geração vai ser levantada por Deus e a nossa nação vai ser restituída de tudo aquilo que nos foi tomado. E os anos que se seguem serão anos de restituição, de liberação de riquezas, de prosperidade. Os anos que se seguem são anos de juízo sobre os medianitas que estão tomando aquilo que é da nossa nação. Não há lugar para Baal em nosso meio. Levanta tua mão direita bem alto. Que esta unção agora venha sobre ti. Que essa unção agora venha sobre essa galeria, venha sobre esse povo, venha sobre a tua igreja. Tu és guerreiro do Deus vivo, tu és guerreira do Deus vivo. Em ti habita o Espírito Santo, tu és excelente, tu és o melhor de Deus. Sobre ti está uma unção que te ensina todas as coisas. Nada é difícil demais para você, nada é impossível ao que crê. Você escreve a tua história. E ninguém mais vai te limitar. Tua história vai ser do tamanho da tua fé. Você que parou de estudar, que abriu mão dos estudos e assim abriu mão de muita coisa nessa vida. Você vai restituir o tempo perdido, você vai voltar a estudar, você vai correr atrás do teu diploma, da tua condição. Você vai honrar o nome de Jesus na tua vida. Que essa unção se estabeleça e permaneça sobre ti, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, que a unção, a consolação, a comunhão do Espírito Santo da promessa, esteja sobre cada um de vós de agora para todo sempre, até que Ele venha. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Cristo Jesus. Tua vida foi marcada. Sai daqui nessa noite para mudar a história da tua vida e da tua nação. Porque você anda por fé. Vá na paz do Senhor em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Dá um abraço quem está do seu lado e diz: é tempo de restituição. Diz: eu te amo em Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus.